Se Jesus voltasse hoje, muita gente ia se surpreender. E isso é muito grave, porque nem toda igreja que fala de Deus está agradando a ele. E pior, tudo o que está acontecendo agora dentro do meio cristão tem uma explicação. Eu vou te explicar tudo isso e você vai concordar comigo. Preste atenção na gravidade da coisa. Muita igreja trocou a Bíblia por emoção. Trocaram arrependimento por entretenimento. Trocaram discipulado por palco. O culto virou show. O louvor virou música sem cruz. E a fé virou sentimento passageiro. Quando a igreja forma plateia em vez de discípulos, ela cresce em número, mas morre espiritualmente. E por que tantas igrejas estão enfraquecendo? Porque a verdade começou a incomodar. E quando a verdade incomoda, ela é substituída por algo mais confortável. E por que tantos pastores caem em escândalos com dízimos? Porque o dinheiro virou o centro da mensagem. Onde deveria haver temor, entrou ganância. Onde deveria haver transparência, entrou manipulação. Promessas de prosperidade sem obediência, sem caráter e sem transformação. Quando o altar vira negócio, a fé vira produto. E por que líderes religiosos caem no adultério? Porque muitos pregam santidade, mas vivem sem vigilância, sem oração, sem domínio próprio, sem prestação de contas. Autoridade sem caráter sempre termina em queda. Se isso já fez sentido para você até aqui, curte o vídeo. Se inscreve no canal e comenta o que você está achando. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar quem precisa ouvir a verdade. Relatórios oficiais e investigações jornalísticas confirmam que o crescimento de escândalos envolvendo líderes religiosos é real. No Brasil, dados do Disque 100, Ministério dos Direitos Humanos, registraram centenas de denúncias contra líderes religiosos, envolvendo adultério com abuso de poder, relações com menores, uso indevido de dinheiro e manipulação espiritual. Levantamentos divulgados pelo IHU Unisinos e pela agência Patrícia Galvão mostram que líderes religiosos aparecem com frequência entre os denunciados por violações graves. No cenário internacional, investigações independentes apontam o mesmo problema. Na França, uma comissão oficial reconhecida pelo governo revelou mais de 330 mil vítimas de abusos ligados a membros da Igreja Católica ao longo de décadas. Na Alemanha, dados divulgados pela Associated Press indicaram milhares de vítimas e mais de 1.000 líderes envolvidos em condutas impróprias dentro de instituições religiosas. Nos Estados Unidos, levantamentos jornalísticos identificaram centenas de pastores e líderes acusados de má conduta sexual e financeira. Pesquisas acadêmicas indicam que entre 20 e 125% de líderes religiosos admitem algum tipo de comportamento sexual inadequado ao longo do ministério. Pesquisas do Pew Research Center e do Gallup também mostram queda constante na confiança em líderes religiosos e fechamento de igrejas desde a pandemia. E por que alguns padres se envolvem e acabam enriquecendo? Ajudar pessoas não é errado. O problema é quando a causa vira desculpa para poder, influência e dinheiro. Quando o foco sai de Cristo e vai para projetos humanos, a missão espiritual se perde. E por que tantos líderes têm medo de se posicionar contra imoralidades? Medo de perder seguidores? Medo de cancelamento, medo de perder apoio financeiro. Preferem agradar pessoas do que obedecer a Deus. Mas silêncio diante do erro também é posicionamento. Outro problema grave são músicas sem contexto bíblico. Hoje vale mais emocionar do que ensinar, vale mais viralizar do que santificar. Letras vazias enfraquecem a fé e abrem espaço para heresias em massa. É assim que muitos são enganados sem perceber. Agora vem a parte que quase ninguém ensina. Deus não reconhece quem tem palco, Deus reconhece quem obedece, quem vive em santidade, quem ama a verdade, quem serve sem interesse. Prosperidade bíblica começa no caráter, não no bolso. Mesmo em meio a tanta confusão religiosa, Deus continua fiel aos que o buscam de verdade. Mas é preciso discernimento, porque nem todo discurso vem do céu. Se esse conteúdo abriu seus olhos, compartilha com alguém. Se inscreve no canal e fica por aqui, porque aqui a verdade não é negociada.